Olá, a paz do Senhor Jesus! Estamos iniciando mais um culto Kids. E que alegria estar aqui com você em mais um culto para juntos nós louvarmos ao Senhor, adorar o seu nome e aprender mais da sua palavra. Que bom estar aqui, eu já estava morrendo de saudade de vocês e eu acho que vocês estavam com saudade da tia também. Então vamos aproveitar esse momento e vamos entregar o nosso melhor ao nosso Deus, participando de mais um culto Kids e dessa forma também glorificando ao nome do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas histórias sobre o Antigo Testamento e eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, chamar todo mundo da sua casa para que juntos possamos aprender mais do Senhor. Você está animado? Eu estou muito animada. Glória a Deus. E para iniciarmos o nosso culto da melhor forma, eu quero convidar você, criança, para falar com o nosso Deus. Nós vamos orar, vamos entregar o nosso culto ao Senhor, vamos também fazer os nossos pedidos e vamos conversar com o nosso Pai. Você está pronto? Então, cruze as suas mãozinhas, feche os seus olhos com muita reverência e vamos falar com o nosso Deus. Papai do céu, neste momento eu entro em tua presença. Te louvo, te exalto, te adoro e quero, Senhor, bendizer o teu nome. Senhor, eu quero te entregar o meu melhor neste momento. Ó Jesus, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem me dado, por suprir as minhas necessidades. Obrigado pela saúde, pelo alimento, pela minha família, pela minha escola e pela minha igreja. Eu te agradeço, Senhor, por todas essas coisas e quero te pedir que as tuas bênçãos continuem sobre mim, sobre a minha família e sobre a vida dos teus filhos. Que neste culto Kids nós possamos aprender mais da tua palavra e que o Senhor receba todo o nosso louvor e adoração. Essa é a nossa oração a ti, Jesus. Amém. Amém, crianças! Já oramos ao Senhor. Que coisa maravilhosa. E chegou um momento muito legal. Um momento de louvarmos a Deus. E eu vou cantar um louvor que você com certeza já sabe, já conhece, e é por isso que você vai me ajudar. E para isso eu trouxe este recurso. Olha só, é um coração. E ele está manchado, ele está sujo. Por que será? Nós vamos descobrir louvando ao Senhor, falando para Ele tudo que nós já aprendemos com esse louvor. Vamos louvar? Vamos juntos? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Glória a Deus! Esse louvor é muito antigo, mas é um louvor muito conhecido de vocês, que fala sobre o sacrifício de Jesus por nós. Ele veio ao mundo, derramou o seu sangue, limpou o nosso coração e nos prometeu: Ele voltará para nos buscar. Glória a Deus! Crianças, que momentos maravilhosos nós já temos vividos aqui na presença do Senhor. Nós adoramos ao Senhor, entregando o nosso melhor, orando a Ele. Nós louvamos ao Senhor, não é? Fizemos pedidos, agradecemos, cantamos um corinho ao Senhor. E chegou aquele momento. O momento mais importante é o momento da leitura da palavra. E, mais uma vez, eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia. Já peguei a minha Bíblia. Olha como é grande! Você já sabe, tia usa essa Bíblia grande para não esquecer
de usar sempre a palavra do Senhor. O cristão preparado está sempre com sua arma afiada em suas mãos. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. E essa leitura que nós vamos fazer é lá no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 3 e o versículo 19. Você sabe onde fica o livro de Atos? Fica no Novo Testamento. Então, vai lá, passa bastante folha da sua Bíblia, acha aí o livro de Atos, lá no capítulo 3 e o versículo 19. Nós vamos ler bem forte, bem bonito, para que possamos memorizar esse versículo, tá bom? Você já encontrou? Sim? Glória a Deus. Então, vamos ler? Diz assim, ó. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Vamos repetir? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3:19. Nesse versículo, crianças, o apóstolo Paulo está nos ensinando que nós precisamos nos arrepender das coisas erradas que nós fazemos. Nós precisamos nos voltar para Deus, ou seja, entregar todas as nossas falhas diante de Deus para que os nossos pecados sejam cancelados. Porque dessa forma, quando a gente se arrepende, a gente tem a certeza que Deus nos ouve e que Deus nos perdoa, pelo poder que há no nome de Jesus e pelo sacrifício que Jesus já fez na cruz por nós. E também, este momento, além de ser um momento da leitura da palavra, é um momento da nossa história bíblica. Você está preparado para ouvir mais uma história? E olha só para te lembrar, nós estamos estudando o Antigo Testamento, sim? Sim. E a nossa história de hoje se passa no livro de 2 Samuel. Segundo livro de Samuel. Como as tias já falaram para vocês, o livro de Samuel era um só, mas ele foi dividido em duas partes. 1 Samuel e 2 Samuel. E hoje nós vamos estudar a história que está no livro de 2 Samuel, tá certo? O segundo livro que Samuel escreveu e deixou para nós. Na nossa Bíblia, nós vamos abrir em 2 Samuel, tá bom? E a história que eu vou contar para vocês não está em outro lugar. Não está em livrinhos, em quadrinhos, está na Bíblia Sagrada, na santa e preciosa palavra de Deus. E para você saber que tudo que a tia vai falar aqui é verdade, você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Samuel. Isso mesmo. E nós vamos estudar 2 capítulos hoje, tá? Todas as histórias que a tia vai falar hoje estão nesses 2 capítulos. Capítulo 11 e capítulo 12. Então, abre aí. Abriu? Pronto, fica de olho na sua Bíblia, porque a tia vai conversar com você, vai contar a história e você vai conferindo aí, tá bom? O nosso personagem de hoje é o rei Davi. Eita, você já conhece Davi? Eita, na Bíblia está cheia de histórias sobre Davi. Mas a história que a tia vai falar hoje, o Davi já está rei. Além de rei, a Bíblia conta que Davi ele era um servo de Deus, que ele conhecia ao Senhor e que ele era guerreiro. O Davi, ele era valente. Ele vivia em exércitos e ele guerreava. Vocês vão ver que vai aparecer uma imagem para vocês de Davi aí, como um chefe de guerra, montado num cavalo. Ele estava sempre com o seu exército, guerreando as guerras em nome do Senhor. E Davi, além de ser chefe das guerras, ele vencia todas as guerras. Ele era sempre abençoado pelo Senhor. Por quê, crianças? Porque ele estava com o Senhor. Ele ouvia a voz de Deus. Por isso que ele ganhava todas as guerras. Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele era temente ao Senhor.
Isso significa que ele andava com o Senhor, que ele ouvia o Senhor, que ele tinha intimidade com Deus. Crianças, mesmo assim, mesmo tendo intimidade com Deus, Davi era homem. Então, algumas vezes, Davi fez algumas coisas que desagradaram a Deus. E é por isso que nós vamos estudar hoje essa história. Nós vamos aprender a não fazer algumas coisas que Davi fez e a fazer também algumas coisas que Davi fez. E uma dessas coisas que Davi fez, muito errada, foi pecar contra o Senhor e contra algumas pessoas que o rodeavam. Então, vamos lá à nossa história. Olha só, crianças. Israel estava vivenciando uma guerra. Como tia falou, Davi ele era guerreiro. Ele estava nas guerras. E os soldados estavam todos guerreando. Estavam nas guerras. Mas para esta guerra, Davi não foi. Ele ficou em seu palácio. Mas todos os soldados foram para a guerra. Eles estavam prontos para vencer em nome do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. O Davi, ele não foi, ele ficou no palácio. E ele estava inquieto. Ele ficava olhando, andando de um lado para o outro, inquieto. Quando, de repente, ele se aproximou do terraço do palácio e ele olhou assim lá no fundo e avistou alguém de longe. Era uma mulher. E essa mulher era muito bonita. Olha, crianças, Davi era rei. E naquele tempo, o rei podia ter muitas mulheres. E Davi tinha muitas mulheres. Mas mesmo assim, ele olhou para esta mulher. Ele viu que aquela mulher era muito bela. Era bonita, tudo nela era bonito. Seus cabelos, seus olhos. E ao avistar, ele ficou encantado. E sabe o que aconteceu? Ele ficou tão encantado com a beleza daquela mulher que ele procurou saber com os servos do palácio quem era aquela mulher. E aí, quando ele ficou sabendo quem era ela, ele entendeu que aquela mulher tinha um marido. O nome dela era Betseba. E ela era esposa de Urias. Urias era soldado do exército do rei Davi. E Davi sabia que Urias era um bom soldado. Mesmo assim, crianças, mesmo sabendo que Davi não podia estar perto daquela mulher, porque aquela mulher não era sua, ele mandou chamar a Betseba. Ele mandou chamar. E quando ela chegou no palácio, ele se encantou por ela. E eles fizeram algo muito errado. Eles tiveram um relacionamento, eles tiveram um caso amoroso, eles se envolveram. Nossa, isso não é certo. Uma mulher casada se envolvendo com um homem casado, Deus não vai se agradar dessa situação. Mas, mesmo sabendo que era errado, os dois se envolveram. Crianças, aconteceu algo muito difícil depois. Depois que eles dois se envolveram, ficaram juntos, a Betseba, ela ficou grávida. E sabe onde o marido dela estava? Na guerra, guerreando as guerras do rei e do Senhor. Enquanto Davi estava com a esposa dele. E quando Davi, quando a Betseba contou para ele que estava grávida, ela chegou lá e disse: Davi, eu estou grávida. E agora? Davi percebeu que o seu pecado estava ficando maior. Os problemas estavam aumentando. O pecado só crescia, as consequências só aumentavam. E Davi começou a ficar pensativo. O que é que ele poderia fazer para apagar tudo isso? Ele poderia se arrepender, não é, crianças? Eles poderiam fazer igual o versículo que a tia leu. Se arrepender e voltar para Deus. Mas não foi isso que Davi fez. Não foi isso que ele fez. Quando ele ficou, pensando nisso tudo que ele fez de ruim, ele teve uma ideia. Ele disse: eu vou mandar chamar o marido dela, Urias, e trazer ele para ficar com ela.
para ele dormir com ela, ficar perto dela. Dessa forma, todo mundo vai achar que o bebê que ela está esperando é dele. E tudo vai se resolver. E assim Davi fez. Foi lá, mandou chamar Urias, trouxe ele e disse: Urias, tire uns dias de folga. Vá ficar com a sua esposa. Fique com ela, cuide dela, passe um tempo com ela, porque você merece. Depois você volta para aquela guerra. Só, crianças, que o plano de Davi deu errado. Por quê? Urias se recusou a ficar com a sua esposa. Ele ficou na porta do palácio. Ele disse: eu não vou ficar com a minha esposa enquanto muitos soldados estão lutando essa guerra. Os meus companheiros lutando a guerra e eu aqui no bem bom com a minha esposa? Não, eu não vou não, rei. Eu vou ficar aqui plantada até o Senhor me mandar para a guerra. E não foi. Então, o plano de Davi de remediar, de maquiar toda aquela situação deu errado. E aí, Davi pensou: o que é que eu posso fazer? Será que nesse momento Davi ia se arrepender, enfim? Não, crianças. Davi não se arrependeu. Ele teve outra ideia. E essa ideia era muito pior. Era uma coisa muito feia, muito errada que Davi ia fazer. Crianças, a Bíblia vai dizer que Davi, ele escreveu uma carta. Ele escreveu a carta e disse: essa carta você vai entregar ao general do exército. Leve lá na guerra e entregue ao general do exército. E assim que o que ele mandar você faça. E dessa forma ele fez. Pegou a carta que o rei escreveu, levou para o general do exército, e na hora que o general leu, ele viu que na carta estava escrito assim: coloque Urias na frente de todos os soldados, para que quando os inimigos atacarem, ele seja o primeiro a morrer. Crianças, olha o que Davi fez. Planejou a morte de Urias, do marido de Betseba, o marido da mulher que ele dormiu, que ele traiu. E olha só, crianças, ele planejou a morte dele friamente, fazendo com que ele mesmo entregasse aquela carta. Que triste, não é? Eu pensei que nesse momento seria o momento ideal para ele se arrepender e se voltar para o Senhor. Mas não foi isso que ele fez. E assim aconteceu. Quando os inimigos atacaram o exército de Davi, Urias foi atacado, foi ferido, foi magoado, foi machucado e morreu. E essa notícia chegou. Ela correu logo, né, para o palácio. Davi ficou sabendo o que tinha acontecido. Ou seja, o plano ruim dele deu certo e agora Urias estava morto. E aí, depois que o luto passou, Davi casou com Betseba. Ou seja, ele pensou: agora que o homem morreu, eu vou casar com ela, com a viúva. Tá tudo certo agora, nós vamos ter esse filho e tudo está resolvido. Ninguém sabe que a gente errou, ninguém sabe que a gente pecou. Tá tudo em segredo e está tudo resolvido. Mas olha só, criança, o que é que aconteceu? Depois que Davi fez isso, a Bíblia vai dizer que, porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Está escrito lá em 2 Samuel 11, 27, parte B. Ou seja, o Senhor não se agradou disso que Davi fez, dessas atitudes. Não foi bom aos olhos do Senhor. O que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor, a sua palavra diz. Olha só, crianças, depois de todas essas coisas, eu acho que Davi pensou: está tudo resolvido, está tudo escondido. Mas será que nós podemos esconder alguma coisa do nosso Deus? Será que algo fica em oculto aos olhos do nosso Deus? Não, crianças, nós não podemos esconder as coisas do nosso Deus, porque nós temos um Deus que sabe tudo. Ele sabe todas as coisas, ele é onisciente.
tudo está em suas mãos e em seu poder. E nada do que a gente faz, bom ou ruim, fica encoberto. Mas aí, crianças, depois disso, que Davi estava lá tranquilo, ele achava que estava tudo resolvido, como a tia falou. Aconteceu algo. Deus revelou o pecado de Davi ao profeta Natã. O profeta Natã era como se fosse um pastor de hoje em dia, né? Ele era um homem sábio, inteligente, que guiava o povo e que entregava as mensagens do nosso Deus para as pessoas. E Natã ficou sabendo pelo próprio Senhor de tudo que Davi fez. E aí, um certo dia, Natã foi visitar Davi. Ele chegou lá no palácio para visitar Davi, começou a conversar com o rei, e ele disse assim: Davi, deixa eu te contar uma história. E aí, Davi disse: tá bom, pode contar. Davi, olha só, eu vou te contar uma história de 2 homens. Um era pobre e o outro era rico. O homem pobre só tinha uma ovelha e o homem rico tinha muitas ovelhas. Um certo dia, chegou um viajante e se hospedou na casa do homem que era rico e que tinha muitas ovelhas. Sabe o que o homem rico fez? Para saciar a fome daquele homem e servir uma boa comida, ele foi lá, pegou a ovelha do homem pobre, a única ovelha dele, matou, cozinhou e serviu para o homem, para o hóspede, para o viajante. Olha só o que esse homem fez, Davi. Ele pegou a única ovelhinha daquele homem pobre, tendo tantas ovelhas. Aí Davi disse: que coisa mais errada, isso não pode acontecer. Este homem rico deveria ser morto. Não, isso não pode acontecer. Uma única ovelha do homem pobre ele pegou. Nossa, Davi ficou muito furioso. Sabe, crianças, que nessa hora, com essa história, o profeta Natã queria fazer com que Davi reconhecesse o seu erro, o seu pecado. E Natã falou assim: Davi, este homem que você está dizendo que deveria ser morto é você. Davi ficou assim: como eu? Sim, é você. Você era um homem rico e tinha muitas mulheres. Urias era um homem pobre, era seu servo no exército e só tinha uma mulher. E você tomou a mulher dele e você o matou. Este é o seu pecado. Natã apontou o dedo para Davi, mostrando que ele estava errado. E aí, crianças, só nesse momento, Davi se arrependeu. Davi se humilhou diante de Deus, se humilhou também diante do profeta Natã, e a Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel 12:13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, você não morrerá. Ou seja, Davi se arrependeu, se humilhou e confessou o seu pecado diante do Senhor. Nesse momento, sim, ele fez o que a gente leu em Atos 3. Ele confessou o pecado. E o Senhor disse pelo profeta Natã que Davi não ia morrer. Mas olha, criança, o pecado de Davi teve consequências, sim. Ele não morreu, mas o bebê que Betseba estava esperando não resistiu. Ele ficou doente e ele morreu. E isso deixou Davi e Betseba muito tristes. Eles ficaram entristecidos e eles sabiam que isso era consequência do pecado que eles tinham cometido. Mesmo confessando os pecados, o nosso pecado, nossa escolha, muitas vezes traz consequências ruins para nós. Por isso que precisamos sempre lembrar de não errar contra o Senhor. Mas, depois, como o Senhor perdoou a Davi, não é? Porque ele confessou o pecado, Davi foi abençoado e Betseba também. Eles tiveram outros filhos e um dos filhos que eles tiveram foi Salomão. Você conhece Salomão? Salomão era filho de Davi com Betseba. Ele foi rei no lugar de Davi e ele era um homem muito inteligente. Ele pediu sabedoria a Deus e ele foi muito abençoado.
E olha só, crianças, muitas vezes nós queremos fazer como Davi, esconder as coisas do nosso Deus. Fazemos coisas erradas e achamos que o nosso Deus nunca vai descobrir, nunca vai ver. Nós às vezes escondemos, fazemos outra coisa para encobrir o erro primeiro. E olha só, crianças, como a tia já falou para você, nada se esconde do nosso Deus. Ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. Mesmo que nós queremos fazer coisas erradas e façamos, nós podemos fazer como Davi, tomar uma atitude correta. Nós podemos nos arrepender. Quando nós erramos, quando nós pecamos, até sem a gente querer, qual a melhor decisão a ser tomada, crianças? Isso mesmo, se arrepender dos nossos pecados. E olha, eu quero ler para você. Em primeiro livro de João, capítulo 1 e o versículo 9. Se você tiver com a sua Bíblia, abre ela aí para você acompanhar. É um versículo maravilhoso. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A tia vai repetir para você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, crianças, sempre que nós cometemos algum pecado, sempre que nós fizermos alguma coisa errada, nós nos arrependemos de todo o nosso coração. Se nós confessarmos ao Senhor, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso para nos perdoar os pecados e também para nos purificar de qualquer injustiça, de qualquer coisa errada que nós façamos. Esse é o nosso Deus. Sabe por que tudo isso, crianças? Porque Jesus já veio por nós. Jesus já veio ao mundo, viveu aqui na terra como homem, cresceu e Ele nos ensinou a viver sem pecar. E logo depois, Ele fez algo maravilhoso por nós. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele, na cruz, derramou todo o seu sangue. Ele deu a vida por mim e por você. E por isso nós podemos conversar com Deus, contar os nossos erros e Ele nos perdoar. Glória a Deus por isso. Nós não precisamos, crianças, esperar que alguém venha apontar o dedo para nós, assim como Natan fez. Por misericórdia do Senhor, Natan foi lá falar com Davi. E disse para ele que ele estava errado. E dessa forma ele pôde se arrepender e confessar seus pecados. Mas hoje nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos contar para Ele tudo de errado que fazemos. E Ele é poderoso para nos perdoar. Porque Jesus já veio e Ele já limpou tudo. Ele já sarou tudo por nós. Glória a Deus por isso. Então, que se em algum momento da sua vida você precisar confessar os seus pecados, não tema, fale com o Senhor. Será que você fez alguma coisa errada? Será que você fez alguma coisa que não agrada ao Senhor? Será que nesses dias ou hoje mesmo você fez algo que você precise confessar ao Senhor? Sim. Se você fez, eu quero te convidar para orar nesse momento comigo. Nós já vamos encerrar, mas antes nós vamos orar ao Senhor. E você vai ter a oportunidade de confessar para o Senhor aquilo de errado que você fez, que talvez Ele não gostou, que não agradou a Deus. Você vai ter a oportunidade, criança, de dizer com a sua boquinha as coisas erradas que você fez, o pecado para o Senhor, porque Ele é poderoso para te perdoar. Ele é poderoso para apagar tudo que você fez. Então, eu te convido nesse momento, mais uma vez, fechar os seus olhinhos, abrir todo o seu coração para o Senhor.
E nesse momento você vai contar para ele. Confesse para o Senhor, diga para ele tudo de errado que você fez, porque ele é poderoso. Ele é fiel para te perdoar. E eu tenho certeza que ao terminar a nossa oração, você já vai se sentir mais aliviado, vai se sentir melhor, porque nesse momento você vai confessar tudo para o Senhor. Vamos lá? Papai do céu, mais uma vez eu estou em tua presença. E neste momento, Senhor, a minha oração é por mim e por todas as crianças que assistem este culto neste momento, que estão agora em seus lares, Senhor. Senhor, eu quero te apresentar a cada um, Senhor, a cada vida, a cada coração e também suas famílias. Senhor, neste momento, a nossa oração é de confissão a Ti. Nós queremos confessar, Senhor Deus, a Ti todos os nossos erros, todas as nossas falhas e fragilidades. Senhor, nós pecamos contra Ti. Nós falamos coisas que não Te agradam. Nós tomamos atitudes, Senhor Deus, que não Te agradam, Senhor. Mas nós queremos confessar, Jesus, neste momento. Se falamos alguma coisa com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa professora, ou com o nosso irmão, ou até mesmo com o nosso colega. Jesus, todas essas coisas que fazemos, Senhor Deus, é porque nós, Senhor Deus, ainda somos frágeis, mas nós cremos que em Ti nós somos fortes. E eu quero, Senhor, te pedir, neste momento, Jesus, apaga todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, Senhor Deus, nós te confessamos e cremos que o Senhor já está nos perdoando, que o sangue de Jesus é poderoso para apagar todo o nosso pecado. Nós cremos em Ti, Jesus, e nós queremos Te louvar, Te agradecer por mais um culto em que passamos aqui em Tua presença, louvando o Teu nome e aprendendo mais de Ti. Abençoa cada um, Jesus, que ouviu esta palavra, que está agora recebendo, Senhor Deus, o Teu perdão. Fica conosco, nos ajude em todas as coisas, Senhor. Essa é a nossa oração a Ti, meu Deus. Em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém, crianças. Glória a Deus. E agora eu quero me despedir de você, agradecer pela sua companhia e que você fique aí aguardando também o próximo culto, que vai ser uma bênção para aprender mais das palavras de Deus, tá bom? Tia vai ficar morrendo de saudade, mas eu quero deixar, ó, um beijo grande para você, um abraço bem apertado, na paz do Senhor Jesus. Tchau!